Bem, então eu queria agradecer. Aí fica, Não, tá gravando, só avisou que tá gravando. desculpa, porque apareceu que a reunião está sendo gravada, toma toda a tela. Eu queria agradecer os que estão aqui presentes, porque isso é muito importante, porque eu recebo mais devolução daqueles que estão aqui no tempo real do que aqueles que gente, desculpa, mas tá a minha tela toda tomada para essa reunião estar gravada. Tem que aplicar, eu entendi isso. Ai, que tristeza. Eu apertei, em vez de apertar o entendi, apertei o outro, então por isso que saiu. Mas então, olha só, essa presença real, ela faz efeitos diferenciados. Pessoas assistem o vídeo, até dão algum retorno, mas muito mais daqueles que estão no tempo real. E é muito importante o que eu recebo depois, né, como mensagens, não só o debate que às vezes acontece, né, mas às vezes as pessoas mandam mensagem depois, e é muito importante, porque isso me faz avançar. Então, hoje, isso de alguma forma, essa presença real já introduz um pouco do que eu pretendo trabalhar hoje, né? Eu vou falar dos fundamentos do que faz laço e do que provoca desenlace. Vou passar rapidamente, né, pelos tempos do desenlace, nessas manifestações segregacionistas da nossa atualidade, e que nos leva ao triunfo do individualismo, né, como nós temos visto falar. Vou trabalhar o amor Lacan no tempo das duas fórmulas simétricas, né, da fórmula não há relação sexual, que eu já trabalhei em aulas anteriores, mas essa fórmula ela induz ao laço, né? Diferente da fórmula A ou 1, que o Lacan elabora a partir do seminário 19, o pior, né? Não sei se vou falar francês correto, il y a Delan, né? Porque esse um é diferenciado do um que faz unidade. O um que tem a ver com o traço singular de cada um de nós. E eu articulei isso, a questão da feminilidade, como correlata à uma posição heterogênea, né? Trabalhei bem a questão do hétero, né? Da questão necessária de se introduzir a diferença, e até porque na condução do percurso analítico, o que se pretende é chegar à modalidade específica da desfalicização. E eu estou articulando isso à questão do feminino, né, do campo do não todo, e vou falar das consequências, dos destacamentos desse traço, né, singular, sejam as consequências positivas, né, quanto as negativas principalmente para a coesão social, e até porque numa escola onde o convívio entre os sujeitos talvez que tenham destacado muito mais esses traços, né, então, às vezes, isso tem efeitos na comunidade analítica. E vou ir para a experiência do glamour, que é nesse caminho em relação ao desejo, ao campo do feminino, esse despojamento fálico que proporciona a questão do brilho, né, do glamour, né, o que é necessário na experiência de ser amante, que eu trabalhei na última aula, né? E na experiência, né, da constituição da transferência no vínculo analítico. Então, vamos lá ao trabalho, né? Tem um panorama. Então, vou ler um pouco agora para poder sintetizar, não ficar associando, né? Então, Lacan, no seu ensino, não cansou de nos advertir sobre a importância da manutenção dos laços sociais. Ele diz que isso é necessário para a nossa subsistência subjetiva. Subsistir como sujeito, né? Porque tem sempre um impulso para a mortificação, ainda mais nos nossos tempos. Então, o laço ele possibilita a subsistência subjetiva. O interesse de Lacan foi tanto pelos enlaces sociais, a ponto dele dizer no seminário
16, que é de um grande outro a um outrinho, esse outrinho como próximo, e isso ele fala numa aula, já no final do seminário, para ressaltar, ele diz que nomeou dessa forma o seminário para ressaltar a importância, né, do desejo de enlaçar a um outro, a um outrinho, né, para ter notícia de seus traços. Isso que eu venho insistindo, né, que você só tem notícias de seus traços a partir da relação com o outro, né, e só dessa forma que você pode destacar esses traços para poder fazer um uso disso, né, mais adiante, fazer um bom uso desses traços. Então, e além do que eu já ressaltei, de subsistir como sujeitos, né? Porque promove a posição subjetiva e nos retira da objetificação, da mortificação, né? Isso que nos mortifica, né? Então, acredito que por conta das críticas dos efeitos negativos advindos dos grupos que se organizam a partir, né, do modelo da igreja e do exército, que o Freud critica, né, em Psicologia das Massas. Então, eu acredito que acabamos por estender essas críticas, generalizando para todos os grupos. Falou de grupo, não é analítico, né? Então, generaliza, faz uma crítica, e, com isso, joga o bebê com a bacia. Né? A bebê com a bacia é ótimo, joga tudo fora mesmo. Né? Que horror. Isso é um grande risco, né? Pensar assim, principalmente para nós, analistas, que temos um ofício tão solitário, entendeu? Isso é muito sério, porque essas coisas, a mesma coisa quando falava do amor, como se o amor fosse fazer né? E sempre uma banalização, muitas vezes, dos conceitos fundamentais, né, de uma psicanálise. E de destaco aqui também a advertência que Lacan nos faz na proposição, né, que é onde ele fala da nossa formação, de estarmos atentos, isso já no final da proposição, quando ele diz aonde os analistas se arriscam a falhar, né, na primeira versão, mas depois ele fala, né, principalmente em questão, quando ele fala do real, ele vai falar das consequências do remanejamento dos grupos sociais pela universalização do discurso da ciência, incluindo aí também a questão, né, dos efeitos do capitalismo nas sociedades, né, da atualidade. E aí eu vou citar Lacan. Nosso futuro de mercados comuns nos levará a uma amplitude cada vez mais dura dos processos de segregação. Isso foi em 67, 68, né, a proposição. Quer dizer, vejam aonde chegamos, né? Estamos vivendo o máximo da intolerância, com as diferenças, né, e que leva a uma segregação ainda mais acentuada. Frequentando os últimos seminários de Lacan nos anos 70, me salta aos olhos o quanto ele nos adverte sobre essas manifestações segregacionistas, que provocam tantos desenlaces, ou pelo menos a ameaça, né, de desenlace, porque acoplado ao discurso da ciência, que universaliza o saber e o coloca no mercado para ser consumido por todos, e isso faz com que os indivíduos se distanciem do próprio saber, né? Dos traços da sua própria história, da sua história familiar, até mesmo da história do seu país, da sua cultura, né? Um exemplo disso, que hoje a maioria dos jovens e até mesmo das crianças falam da cultura dos mangás, né? Nada contra, mas falando de quanto a gente vai consumindo muito mais o saber que está no mercado do que a nossa próxima. Minha querida Satunam, minha professora de yoga, querida, que chegou agora. Bem, desculpa, mas é porque ela é muito querida. Ela que me salvou nessa pandemia com a yoga. Desculpa, gente, mas é que ela chegou aí. Bem, então, isso é muito importante, são deixadas de lado as letras arcaicas, né? Quer dizer, as nossas
aquilo que o Lacan nomeou, né, das marcações de Lalang, né, dessa língua materna, né, que é o que nos singulariza, né? E por se distanciarem das próprias letras, os indivíduos passam a seguir o saber de rebanho. Vídeos ativismos, né, que estão acentuados, é lógico que sempre existiu, mas hoje esse saber é consumido com muito mais, por conta da eficácia da comunicação de massa, né, pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia. Então, hoje fica muito mais fácil você consumir o saber que está no mercado. E desta forma, isso é muito importante, que eu trabalhei essa aula do Seminário 21, se eu não me engano, a segunda aula desse ano, que dessa forma, o Lacan fala, é o social que vai nomear, é o social que nodula, que dá a nodulação, quer dizer, que dá a constituição para o sujeito se virar na vida, né? Lidando, como Lacan fala, ou uma nomeação de ferro, dura, né? Vídeo a polarização que a gente está vivendo, né? O sujeito não se movimenta, uma inflexibilidade, ou então uma nodulação tão fluida, né? Que pode acabar por jogar os indivíduos numa errância. Eu vejo assim essa questão do LGBT N1000, né? Elevada a N potências, porque na medida que você abre demais, né, e não leva em conta suas letras arcaicas, você fica numa errância, fica numa suspensão. Quer dizer, como você está consumindo o saber que não é seu, você fica em suspensão da sua construção, que a gente fala posição sexual, né? Quer dizer, a sua posição que permita estabelecer uma relação sexual, né? Porque senão aparece 1000 sintomas, e aí... Bem, não se trata disso essa aula. Então, essa nomeação que não é o pai que nomeia, quer dizer, com as letras próprias, né? E sim o social, isso leva ao que o Lacan, já trabalhei essa aula, é uma aula do Seminário 21, 19 de março de 74, que ele fala nomear para, eu já trabalhei isso, porque ele fala que isso leva a uma degenerescência catastrófica, quer dizer, mostrando que as gerações vão ficar comprometidas por conta de se abandonar as próprias letras, né? Mas voltando agora à nossa clínica, né? As queixas mais comuns advêm dos desenlaces, ou nesse estar por desenlaçar, né? Essa queixa disseminada atualmente fala do triunfo do individualismo, né, do gozo autístico, já ainda trabalhei, que fragiliza os vínculos de apego. Isso é muito importante, porque são os vínculos de apego que nos humaniza, né, principalmente que nos constrói a empatia, que nos civiliza, né? Os efeitos desse triunfo do individualismo surgem e se manifestam. Quais são os efeitos que a gente pode ver, né, desse triunfo do individualismo? São sentimentos de desencanto, né, de decepção, de muita desconfiança com o outro, né? E podemos chegar a manifestações do desalento, que é muito perigoso, né, que a gente tem que ficar muito atento. É quando o indivíduo desiste, né, de solicitar, né? E com isso, se ele não faz apelo ao outro, ele não consegue se enlaçar, né? Acredito que por isso é necessário que nós, psicanalistas, possamos sair do fascínio desses fenômenos da atualidade. A gente fica, nossa, olha o que está acontecendo, né? Isso fascina, né? E descrevendo, né, as formas que o mal-estar vai assumindo na nossa atualidade, é necessário isso, mas é preciso buscar os fundamentos, né, desses fenômenos. E Lacan dá uma contribuição, né, para isso, né? A tese de Lacan na conferência terceira, uma conferência que eu tenho trazido, acho que em todas essas aulas desse ano, que é uma conferência muito importante, e eu sempre falo que quando ele está fora do seminário, ele possibilita, pelo menos para mim, uma leitura mais
possível, né, dessa leitura tão dura do Lacan, né? E é onde ele diz que a causa capitalista que se calca essencialmente no consumo, que não só dos indivíduos entre si, deixa cada um reduzido a um consumidor fora do laço. Um tempo eu vi essa coisa do que o Lacan chama de consumidor. Por que ele está usando consumidor? Não, ele vai usar proletário. Eu estou me antecipando. Mas o sujeito fica reduzido, né, a um consumidor fora do laço social. Isso porque não basta estar conectado com outros, até mesmo ser vizinho até do mesmo espaço, para que se estabeleça o que Lacan denominou o laço social. Por isso é preciso questionar o estatuto dessas agregações, desses agrupamentos, né, que o capitalismo sustenta. Porque agrupamento não é laço social. Por isso, Lacan nomeia os indivíduos, aí eu já havia me antecipado, ele nomeia os indivíduos da atualidade como os novos proletários, e que não fazem laço. E com isso, se não fazem laço, não subsistem como sujeito. Aí eu fui na origem da palavra proletário para poder fazer isso falar melhor para mim, né? Então, proletário na origem, lá na antiga Roma, eram indivíduos de última categoria, né, que não pagavam impostos e que produziam os seus filhos, eram utilizados como aqueles que iam combater, serviam ao imperador, né? Carlos Eduardo está aí, se eu tiver, Carlos Eduardo que entende bem dessas histórias mais antigas, disso eu estou falando alguma coisa. Mas, de qualquer forma, na época, servindo ao imperador e hoje servindo ao divino mercado, né? E hoje podemos dizer que proletários são aqueles que estão objetificados, consumidos pelo consumo. É preciso, então, atualizar com Lacan o fundamento do que faz laço e o que provoca o desenlace. Nossa, esses batons, eu fiz usar esses batons da modernidade, estou com a boca toda seca aqui, daqui a pouco minha boca... Deixa eu passar. Ai, ai. Tá lindo, inclusive, hein, Lígia? Não, é porque fica seco, né, a boca, e está vendo que a boca daqui a pouco não está nem falando mais. Nesta aula, ainda estou nos tempos das elaborações de Lacan nas fórmulas simétricas, porque eu pretendo caminhar para o Lacan no tempo do amor, no tempo do borromiano, mas isso mais adiante. Mas hoje eu trabalho em cima das fórmulas simétricas, né? Mais conhecida não há relação sexual, que convoca o laço, que eu já trabalhei, né? Para que possa se realizar contingencialmente a relação, né? E a outra, o AO1, né? Que é a que pretendo hoje trabalhar um pouco mais. Então, voltando às formas que Lacan propôs nos anos 70. A primeira fórmula, né, essa não há relação sexual, e a outra, o A1, que diz respeito ao gozo singular, ao que não faz laço. Então, e aí temos um paradoxo, né? De um lado, é um sujeito algo que incita o laço, que é necessário para o sujeito se civilizar e se humanizar, se tornar sujeito. De outro, o destacamento desse traço que não faz laço, né? E que ao destacar esse traço singular, que diz respeito a essa fixidez do gozo, ou mesmo, isso pode ser lido ou com esse traço, que a princípio isso está atrelado à fantasia, mas se você vai, a gente fala, desembrulhando, né, um pouco isso, né, porque eu falo desembrulhar o sintoma, o que vai se manifestando são esses zooms disparatados, que o Lacan fala, quer dizer, esses zooms que ainda estão aí desencadeados, né, e que precisam entrar no discurso para poder encadear. Nem todos serão possíveis de serem inscritos, mas é necessário isso. E ele se manifesta a partir das afetações no corpo, né, que são indícios de Lalande, né, que é importante a gente levar em conta, né?
o que acontece é que não só esses laços desse né, que leva a esse gozo autístico, né, que você fica aí nesse ensimesmamento, nesse se voltar para si, né, como isso impede a coesão social, como também então isso, se é necessário destacar isso no percussionalismo, quer dizer, isso vem um paradoxo, né, que levanta. Então, isso é positivo ou não é? Né? Há positividade nesse destacamento do traço? E aí, né, tem que ler inúmeros comentadores para você entender os enigmas do Lacan, né? Mas eu encontrei em Colette Soler alguma coisa que fala exatamente, que eu acho que me deu uma luz, que ela fala assim, aspas, Colette Soler, num certo sentido, há uma positividade desse destacamento do traço singular, mas ela diz que é algo da ordem do real. Isso, quer dizer, ser positivo, segundo ela, não quer dizer que seja agradável, né? E ela diz que isso diz respeito ao horror de saber, né? Disso que a gente, né? Quer dizer, não tenho desejo, tenho diante de se saber rebotalho da humanidade, essa posição de objeto, né? Principalmente antes de se constituir como sujeito, é uma coisa que a gente não quer se ver aí, né? E também não posso deixar de pensar o campo não todo fálico, né? Porque esse campo do feminino, do não fálico, é lógico que se você não tem um pezinho lá, né? Do lado do fálico, você cai no campo da loucura, né? Esse empuxo à mulher, né? Que a gente vê nas psicoses, mas é lá que se aloja o feminino, né? Então, porque entendo que a feminilidade, então, implica a singularidade de cada sujeito, independente do sexo, né? Quer dizer, por quê? Porque eu entendo que está distante da homogeneidade da postura toda fálica, que é o lado das fórmulas quânticas do masculino. Então, a feminilidade é o correlato a uma postura heterogênica que marca uma diferença absoluta de um sujeito em relação a qualquer outro. Quer dizer, é isso que eu estou aproximando do campo do feminino. Creio que por isso, aí entrando com Freud, que eu não consigo deixar Freud de lado, e eu leio Freud a partir de Lacan, né? Quer dizer, tento fazer isso. Então, creio que foi por isso que Freud nos disse que a feminilidade seria a fonte de uma experiência psíquica marcada pelo horror. Quer dizer, isso dá uma ideia de por que o feminino está sempre associado, na própria história, sempre ao campo do horror, né? Isso que eu tirei foi no Análise Terminável e Interminável, quando ele fala do rochedo, da castração, né? Que a partir daí o sujeito não quer avançar, né? Isso porque a emergência do feminino coloca em questão justamente o autocentramento, né, da subjetividade, baseada no referencial fálico, porque é quando a gente está no campo da linguagem que a gente tem um mínimo, né, né, como um eu, né, para que a gente possa estar no mundo, né? Então, colocar o falo em estado de suspensão, quer dizer, tirar um pouco o pé, né, se aproximar mais do campo do não todo fálico, do campo feminino, implica, né, uma experiência de perda de contornos, porque a gente, né, é o que vem, né, que você fica siderado, né, que você fica, é uma sideração mesmo, né, você perde um pouco da consciência de si, né. Por outro lado, isso tira um pouco dessa arrogância, né, do eu, né, que a gente pensa que sabe alguma coisa, quando a gente fica nessa crença né, do seu saber, né? Até porque isso, né, a gente vai ver que ficar nessa posição fálica, ela impede o humor, né, o xiste, né, impede até de uma escuta, de você poder sustentar o desejo do analista mesmo. Bem, então, se o ofício de psicanalizar
implica conduzir a subjetividade para uma modalidade específica da desfalicização, que é o que eu entendo do descer, né? Denominado, aí o Freud denomina a experiência de castração, né? Quer dizer, deparar-se com a rocha de castração. E em Lacan, corresponde a frequentar com mais frequência o campo do feminino, rompendo com as amarras das significações fálicas. Isso é muito importante, porque isso para que você possa conduzir uma análise, você tem que se despojar do seu próprio saber, né? Você tem que se emprestar para ver o que advém do lado do analisante. Então, é necessário, né, frequentar um pouco esse campo, né, da desfalicização, para ir, né, frequentar, e com isso também se deparar com o campo do impossível, do impossível, porque senão você fica na impotência, né? Porque você ainda tem um campo da idealização e você fica paralisado aí e recua, né, diante da angústia. Então, é preciso frequentar um pouco mais, né, se despojar disso para poder avançar no campo do feminino, né? Se deparar com o que é da ordem do imponderável, do indizível, né? E sim, e a partir daí, de fato, você poder fazer alguma coisa aí, né? Na medida que você vai se apropriando, né, de algum saber mais próprio, né? Não aquele advindo né, do campo do outro, né? Então, esse campo não todo é onde os espaços, isso que eu falei, os espaços disparatados, esses zooms, né, que ainda não estão encadeados e que nos dão notícia através dos acontecimentos de corpo, que surge a partir, principalmente, que é o principal afeto que nos dá notícia, é o afeto da angústia, né? E para encadear esses zooms disparatados, é necessário inventar um saber a partir desses acontecimentos de corpo, na medida que eles dão um sinal que a gente tem que fazer alguma coisa aí, que senão se desperdiça. Eu tenho falado disso ultimamente, né, nas aulas. Aliás, desde quando eu trabalhei ano passado, a questão das pulsões. Mas o que eu quero destacar aqui nessa aula de hoje é que verificamos que cada analisante, quando começa a destacar esse seu gozo singular, isso pode levar a uma dificuldade de sustentar os laços sociais. Não só porque você fica com uma escuta muito apurada, né? Porque você, ao não ficar tão apreendido, aprisionado no seu saber, no seu eu, né? Você começa a poder escutar o outro, né? E com isso você às vezes já fica, nossa, você já vê neurose em tudo quanto é canto, né? E é o maior risco isso. Ou você sai analisando todo mundo, isso é absurdo, né? O Freud sai do túmulo. De vez em quando eu peço desculpa ao Freud, falo assim, e hoje o Freud vai sair do túmulo, porque eu ouso dar umas intervetoses, né? Quer dizer, com os mais próximos, isso é muito sério, né? Então, isso pode levar, inclusive até com os próprios pares, né? Você ficar querendo, às vezes, apontar coisas da análise do seu parceiro, isso é muito sério, né? Isso é muito, como é que chama? Muito invasivo, né? Você não tem direito, se o sujeito não está sob transferência, de fazer intervenções. Então, isso é sério, né? Isso é um perigo para a convivência social, né? E numa escola de psicanálise, né, onde as pessoas caminharam mais, isso fica até mais insuportável, né? O sujeito fala, já interpreta, né? Isso é muito sério. Você acaba nem escutando, né? Bem, por isso Lacan nos adverte que não podemos desconhecer na comunidade analítica que há o um e nada mais. Isso ele diz que essa é a obscenidade que tem que ser levada em conta numa escola, né? E é como ele, no Seminário 24, né? Ele fala que produzir espaços disparatados, quer dizer, não era favorável ao laço social.
Por isso é importante considerar os efeitos desse destacamento dos traços singulares, porque isso pode inviabilizar o funcionamento de uma escola. E aí me pergunto, existiria uma escapatória a uma alternativa, né, que não seja fazer grupo como a igreja ou o exército, ou a via dessa dispersão dos gozos singulares que não faz laço? E aí que Lacan nos dá uma terceira via, uma via escapatória a isso, né? Que não, e é não por acaso, né, que eu lendo o RSI, eu me deparo, quando o Lacan está comentando que participou de uma jornada de cartéis, que ele fala da necessidade do grupo para todos os humanos, né? Eu até falei isso com a Ruth, que eu pedi, porque fiquei com vergonha de falar a palavra que o Lacan fala, mas mesmo em francês está esse palavrão. Não sei se é palavrão, né? Mas eu acho que especifica bem, falando do Lacan. Todos os seres humanos se identificam a um grupo. Quando eles não fazem, estão fodidos. E aí ele começa a especificar que tipo de grupo que deve, né? Qual é a característica do cartel, né? Que é esse grupo que ele propõe para uma escola, né? E que a gente fala, virou grupo. É um grupo, só que é um grupo com especificidades, né? Que não é da ordem do exército e da igreja, mas é preciso lembrar que tem essa especificidade, né? E que é um grupo sem chefes, né? Como o Lacan fala, não pode se ter um líder, um mestre ali, né? E o cartel, por definição, não é uma estrutura competitiva, né? Os participantes estão reunidos ali por uma tarefa em comum, que é pensar a psicanálise, né? Mesmo teorizar, né? A partir dos textos da psicanálise ou da experiência de cada um. E essa proposta, né, de cada um elaborar um projeto, esse projeto próprio, né, isso possibilita com que você possa usar seu traço singular, e também o pedido que faça um projeto de cartel para que tenha alguma forma, né, de possibilitar uma unificação, né? E é interessante que eu constato nesses 30 e poucos anos de escola que todos os dispositivos da escola são criticados, com exceção do cartel. O cartel todo mundo fala bem. Todo mundo fala, se não fosse o cartel, não estaria na escola. Se não fosse o cartel. Porque o que é isso? O que isso fala? Porque o cartel é o único que escapa às críticas, né? Então, que eu acho que é justamente o que promove o laço, né? Que é isso justamente o que a gente precisa, né? O cartel tem uma estrutura no qual os membros estão no mesmo pé na relação com os outros, pode ter percursos diferentes, né? Até bom que tenha, né? Que a gente convive com as esperanças, com as diferenças. Eu ia falar com as esperanças. Que seja. Bem, o fundamento do grupo é a sustentação de laços. Qualquer grupo, o fundamento dele é a sustentação de laços. E é justamente por essa homogeneidade que o cartel instaura, mesmo respeitando as diferenças de percurso, que o cartel é um espaço protegido das críticas, né? E que também que é necessário para esse ofício tão solitário como o nosso, para nos dar um sentimento de pertencimento, né? Que a gente escuta, né, as pessoas às vezes que não estão numa escola, que saem da escola, pelos incômodos mesmo que a gente vive, né, no convívio com os diferentes. Mas se tem o cartel, né, quer dizer, esse sentimento de pertencimento que o cartel te dá, é um refúgio contra o mal-estar, né, seja de qualquer ordem. Então, acredito que o ponto de identificação que o cartel faz no grupo, como grupo, né, porque tem que ter um ponto, ele não se identifica pela via do mestre, né, ele se identifica pelo não saber, pela essa falta, né, essa especificidade da identificação do objeto que falta. E outro aspecto, né, que eu acho que é importante, isso que a Colette Soler trabalha bem naquele livro,
eu acho que é o que faz laço, o laços, uma coisa assim, que ela vai falar. Já trabalhei isso ano passado na escola, não sei se foi ano passado não, já tem algum tempo, antes da pandemia. O que faz laço? É uma pergunta que ela introduz no livro, na primeira página, assim, né? A capa esse livro é primoroso, acho que a gente tem que todo mundo ler. E que o Lacan fala da identificação histérica. Eu me lembro uma vez uma colega nossa que foi falar que a identificação do cartel era uma identificação histérica, ela foi criticada, entendeu? E aí é muito importante porque o Lacan, no Seminário 24, ele dá uma ênfase a essa identificação histérica é a identificação por meio de um traço que é muito importante, que vai nos ensinar sobre a vida amorosa também. E a Colette Soler fala que é uma identificação por participação. Então, é mais precisamente participação do desejo que anima o outro. Isso que eu venho insistindo, né? A experiência de ser amante, essa questão de você estar numa posição de suscitar o ânimo no outro, né? O que anima, e o que anima é a falta, né? A falta de saber, que anima cada um, e que pode contagiar o outro, que na medida que você se né? O ânimo de um contagia o outro, né? Então, dessa experiência, podemos verificar o quanto é necessário um artifício de discurso, isso é importante, para que ocorra a inserção no laço social. É preciso um endereçamento ao outro para levar a fixidez do gozo singular, né? Ele tem que elevar isso que não faz laço à condição de demanda. Né? Quer dizer, é preciso, a gente chama de uma estericização, quer dizer, a estericização não existe só num percurso de análise, né? É preciso que você suscite o outro, né, a esse desejo de saber alguma coisa, né? Então, vamos voltar para a vida amorosa, para a questão do amor, porque esse artifício de discurso ele tem que ser utilizado também em todos os laços, né? Mas ele deve... no nosso cotidiano, né? Não se faz laço se não tiver esse artifício de discurso, né? Mas na questão amorosa é a demanda que institui o parceiro. Quer dizer, por isso que a gente pensa o que está acontecendo na atualidade que o que dá a predominância dos gozos autísticos, né? Porque se não tem, se algo não se transforma em demanda, né? Isso não tem como possibilitar um laço social, né? E surgir, né, a possibilidade de um parceiro, né? Então, se o artifício de discurso é utilizado, possibilita a esterilização, instaura, no caso de uma análise, a transferência, né, que é do laço do desejo do analista com o desejo do analisante, e na vida amorosa é a experiência do glamour, né? Que é uma coisa que eu sempre volto lá, que é muito ainda enigmático para mim, lá no Seminário da Angústia, que ele vai falar assim, não existe o desejo a priori, né? Não existe... É preciso que algo aconteça aí, eu brinco, né? Às vezes falo assim, é preciso jogar um pouco de purpurina, eu ia falar lantejoulas, que eu aumentei a purpurina. É preciso jogar purpurina, né? Para que surja um brilho agalmático, né? Para que o desejo seja suscitado, né? Então, ele fala, na página 105 do Seminário da Angústia, que ele fala, quando ele está falando da escolha do objeto e o que provoca a atração, né? O que faz com que o objeto se torne estimulante no nível da excitação. É pelo brilho, né, que agalmático, quer dizer, você vê que alguém que está... É por isso que o Lacan fala do entusiasmo, para que haja analista, quer dizer, para que o desejo do analista compareça, é preciso o entusiasmo, porque é preciso que você tenha esse brilho que suscite, né? que contagie, né? Ele tem esse brilho que contagia, né? Essa espécie de halo luminoso em torno de si,
que possibilite, né, um enlace. Isso diz respeito à sedução, né? Que às vezes a gente acha que isso não tem a ver com a psicanálise, né? O mesmo, e com todo o laço amoroso, porque a sedução já diz de um brilho, né? Emanente naquele ser, né? E brilho, né? Quer dizer fulgurância, né? Quer dizer, a ideia de que algo seja fulgurante remete a luminosidade, mas que... Por que usar fulgurância? Porque é algo que você não pode garantir a priori. Aquilo vai surgir, né? Vai ter um efeito surpresa, é um inesperado, né? Quer dizer, isso não... Né? Você pode até jogar um monte de coisa e a coisa não surgir, né? Então, é um acontecimento que se revela contingencialmente. Mas é preciso também que você possibilite o entorno, né? Eu sempre brinco, né, que tem situações que tiram totalmente o tesão e tem situações que são mais propícias a que ocorra, né, algum brilho mais, né, uma possibilidade de acontecer essa fulgurância, né? Então, a fulgurância pretende, com isso, impregnar, né, o outro com a sua luminosidade, fazendo com que a luminosidade penetre nos próprios polos. Polos é ótimo. Poros. Bem, eu acho que os polos também, né? E ilumine o outro a partir do seu próprio desejo, que contagia e suscita o desejo no parceiro, né? Isso é importante, porque às vezes você fica numa posição de queixa, né? Principalmente as mulheres ficam muito queixosas, né? Ah, porque você não me olhou, não sei o que lá, ou pede, aí o sujeito faz, agora que eu pedi, agora não tem mais graça, quando na realidade, né, se essa mulher vai cuidar para que a vida dela, né, possa ficar com mais vitalidade, ela pode possibilitar muito mais a experiência de fulgurância do que ficar que a queixa fala de mortificação. Então, a fulgurância realiza a ação de estimulação do desejo pelo viés de algo que contagie e eletrize o outro. Algo que eu trabalhei na última experiência, dando o exemplo de Freud e Lacan, o quanto eles eram, né, passionais, né, que tinham esse brilho, né? E aí eu fico pensando nesse sujeito brilhante, né? Mas eu vou falar, o brilho quer dizer aqui a possibilidade que o sujeito possa imprimir vitalidade em si, isso que eu falei, e no outro, né? E por contágio no outro, colocando em movimento, se você contagia, o sujeito se movimenta, né? E transformando numa nova fonte de luminosidade, quer dizer, essa fulgurância ilumina todo o campo, né? Todo o polo, né? Os polos, né? Do meu ato falho. Eu fiquei pensando que, eu até conversando com uma analisante minha, né? A questão do humor, né? Que também tem a ver com esse ponto de disfarçação também, como é importante, como é que ele contagia, né? O xiste, né? Por que isso é importante? Parece ser isso que queremos dizer quando afirmamos que alguém é brilhante, que eu falei, né, tanto do Freud como do Lacan, que seja alguém que emite vitalidade, quer dizer, entusiasmo, né, aos interlocutores. O brilho da sedução, que suscita o desejo no outro, colocando em movimento pela vitalização que imprime no seu ser e que contagia o parceiro, né? Esse contágio remete a algo da ordem da corporeidade, isso é muito importante, não é pela via intelectual, não é pela via, né, falicizada da linguagem, é algo do corpo que possibilite com que esses traços do corpo sejam salientados e evidenciados, quer dizer, são experiências de afetação, né, que eu trabalhei, essa experiência de afetação, de pulsionalidade, que essa experiência de sedução possa ter mais possibilidade de se efetuar, né? E para isso é necessário o despojamento das certezas de si.
né? Se o sujeito entra todo se achando, né, como a gente fala, acabou, não tem possibilidade nenhuma de ocorrer fulgurância, né? Então, o brilho do despojamento sem qualquer máscara da felicidade. E aí que lembra a questão do humor, que é da mesma ordem, né? E isso ocorre, é uma entrega ao outro, né? Quer dizer, você perde um pouco desses contornos fálicos e você se entrega, né? Você se entrega à experiência, né? E se o ego falicizado estiver em cena, a luminosidade excessiva do ego cheio de si acaba cegando o outro. E com isso destitui o parceiro. Quer dizer, se você entra se achando, acabou. Você vai, esse brilho excessivo cega o outro e destitui. O outro cai da cena. Então, é a destituição fálica que indica mobilidade pulsional, quer dizer, quando você está mais destituído, isso mostra que você está com a pulsionalidade mais flexível, não está naquela fixidez fantasmática, né, da repetição, e o surgimento do fascínio presente na cena da sedução. Pois o parceiro que recebe o fluxo da luminosidade dele se apropria e se revitaliza, tornando-se também desejante. Aí o erotismo se impõe, né, inscrevendo-se no corpo né, de um e de outro, podendo ofertar, então, não apenas pernas e asas para os pensamentos eróticos, mas também de infundar a energia para a ação, né? Quer dizer, alguma coisa que movimente o sujeito. Então, podemos afirmar, para concluir, que o agente de sedução é da ordem da feminilidade, né? Que diz do despojamento das referências fálicas. Podemos dizer que o caminho da estericização passa pela histeria, né? Como aquela que se interessa pelo sintoma do outro e também faz com que o outro se interesse pelo próprio sintoma, né? E é uma coisa que o Lacan trabalha, né? Essa questão do... Ele trabalha em duas palavras, eu não vou trabalhar no francês, mas vou trabalhar no português mesmo, esse, né? Que divide em duas palavras, escreve em duas palavras, que faz com que possamos verificar que há aí uma implicação a ser quer dizer, entre sintomas, né? O sintoma de um faz laço com o sintoma do outro, que a gente fala o parceiro sintomático. Daí pode-se dizer que as escolhas amorosas obedecem regularmente a essa intersintomatologia. E aqui não se trata de sujeitos que se escolhem, né? Quer dizer, mas da relação de corpos, que é aquilo que você sabe, não sei porque escolhi determinado sujeito, né? Quer dizer, essa relação de corpos, e precisamente daquilo que o G tem, que vai possibilitar essa relação intersintomas e essa escolha, e que possibilita o laço, mas é uma escolha totalmente enigmática. Tanto que eu usei o poema do Carlos Drummond, né, que ele inteiro está nesse livro, né, que amar se aprende amando, né, que só se aprende experimentando mesmo. Né? Então, é isso, gente. Podemos fechar hoje. Agora estão abertas as perguntas. Muito interessante, Lígia, essa coisa que você coloca, né? Esses corpos aí, né? Esse intricamento dos corpos de um modo, né, que faça algum laço aí. A gente fala, tem que ter química, né? Uma coisa mais ou menos assim, a gente fala, né? Tem que ter química. Sabe como é que essa química vai acontecer? Sim. Né? Não passa pela intelectualidade, né? Pelo racional. Sim. E aí, calei todo mundo? Isso é sério. Ô, Lígia, Sim. Pode falar? Pode falar. O brilho que você diz é um brilho que coloca em cena o não saber que se insinua para o outro. O não saber que se insinua.
que dá vontade de saber, que dá vontade de... Eu acho que quando você se despoja do saber, né? Quando você fica mais despojada, isso possibilita com que essas experiências de afetação, essas experiências de fulgurância ocorram com mais frequência, sem nenhuma garantia a priori. Né? Isso é da ordem do inusitado. Mas o que eu imagino é o seguinte, um analista né, ou qualquer sujeito que se acha, por isso que a gente fala que os homens têm mais dificuldade para amar, né, porque eles só amam quando eles frequentam mais o campo do feminino, quando eles experimentam mais a falta. Estou falando do homem, mas aqui eles estão mais falicizados. As mulheres também muito potencializadas, todos os sujeitos que estiverem se achando, né, nesse sentido. Não possibilita o laço, não possibilita o desejo, entendeu? Não sei se eu Lígia, boa respondi. noite. Fala, Vou aproveitar que o pessoal está aqui em silêncio, porque estou muito feliz que consegui participar, que os horários não estão coincidindo. E justamente com a finalização do meu cartel, achei tão bonito essa questão do cartel como um refúgio, porque realmente era um refúgio e foi um acolhimento para quem está iniciando seus percursos singulares na escola. Então, achei muito linda essa parte e a questão do feminino como algo que implica a nossa singularidade. Acho que é a primeira vez que eu pensei essa questão do lado feminino, não só pelo viés do que está sem borda e sem limite, senão como um resgate a isso singular. Me deixou ressoando muito e espero ouvir muito mais e também pesquisar mais sobre isso. A minha pergunta, Lígia, é uma questão que eu associei quando você falou espero falar direitinho essa palavra, degenerescência catastrófica, porque você está falando uma coisa muito interessante, essas letras arcaicas que se vão deixando para seguir o rebanho. E eu não consegui não pensar desses fenômenos que estão acontecendo desde o ano passado, que eu sei que tem um viés de protesto social, mas esses apagamentos dessas estátuas, desses momentos históricos, eu acho que no Brasil aconteceu em Colômbia, em vários pontos, que iam destruindo as estátuas que implicavam certos pontos históricos de um povo, de uma cidade, de um contexto, para criticar, mas eu sentia que algo aí também estava se perdendo. Há um apagamento da nossa história que levou até esse ponto de caos, mas que ao ser apagado totalmente não permite resgatar algo de aí. Não falar, por que não fazer outra estátua, então, do lado, implicando o que aconteceu. Eu queria, talvez, se você pudesse falar um pouco mais dessa degenerescência catastróficas, esses apagamentos das letras arcaicas, eu achei tão interessante esse ponto. Obrigada. Isso é uma aula, porque o Seminário 21 ele tem uma importância enorme, porque é chamada a nova proposição do Lacan, né? Que ele faz algumas viradas bem importantes. E uma delas é essa aula que eu acho primorosa para estudar, para nos dar alguma luz sobre esses acontecimentos da atualidade, quando ele fala a nomeação que vem pelo social, né? Que ele diz que vem pelo viés da mãe, né? Essa coisa do caminho que o pai está fora, não é o pai que nomeia, né? Então, isso ele fala, degenerescência catastrófica, é um tema do Lacan. E eu fui pesquisar, degenerescência tem a ver com genética, né? Como as gerações seguintes vão estar comprometidas, né? E nós vemos isso nesse sentido. Nós mesmos, como analistas, somos cooptados, né? Pelo saber. Se a gente deixar, a gente fica falando com a fala do outro, a fala do Lacan. Se a gente não fala do Freud e Lacan, também não escutam a gente, diz que a gente está delirando, e é necessário também falar de Freud e Lacan para não delirar somente, né? É preciso ter uma referência, mas também parece que você fica, né? A gente até brinca, parece coisa de igreja, Lacan no Seminário 21, né? Citando lá as passagens do Evangelho, né?
não tem diferença nenhuma, né? Então, a gente é cooptado por isso também, né? Todos nós. E é difícil você ter o tempo hoje, né? Eu me vejo também o dia inteiro, né? Às vezes sai de si, a gente não tem tempo de ficar em silêncio mais, né? Não consegue mais. Então, a gente não escuta, né? Então, é lógico que essas letras arcaicas continuam dando muitos sinais, muitos. E é interessante que quanto mais se apagam essa possibilidade de leitura, né? Que a gente não escuta que o corpo está nos mostrando, né? Nos sinais desses acontecimentos, que aí vem a angústia, aí vem, né? Muita fobia, muita coisa, porque aí se intensifica. Né? É como se vai um apelo ao outro, né? Senão a morte subjetiva dá sinal, né? E a gente fica às vezes preocupado com a morte física, e a morte subjetiva, né? Nós estamos vendo na aula, né, no espaço anterior, falando da depressão e da melancolia, o sujeito não consegue nem emitir uma voz, né? A melancolia é total ausência de movimento, né? Às vezes eu vejo até para falar, né? Você fica o dia inteiro atendendo os pacientes, chega no final do dia, às vezes você não consegue emitir uma voz. Né? Mas é isso, eu acho que é a aula, se você quiser no seminário 21, eu até anotei aqui a aula, porque é uma aula tão importante. Eu acho que... Deixa eu ver aqui para você ir lá, porque vale a pena, porque é uma aula imperdível. Perdi aqui. Ai, Eu quero pegar o... deixa eu ver aqui. Agora que eu quero achar, eu não acho, que eu acho. Né? Carolina, enquanto outras pessoas vão falando, eu vou procurar aqui. A aula 19 de março de 74. Valeu, Lídia. Ah. Tem mais, alguém mais? Gente, nós somos, como analistas, temos que ser muito sedutores. Que horas são? São 7 horas. E aí, Camila? Você que sempre pergunta, Djavan, os que falam sem pergunta. Andréia? Oi, Lígia. Diga, Ei, tudo bem? Tudo bem, Lígia, quanto tempo? tudo Diga. bem. Você falou sobre o amor, o enlaçamento. Eu estava pensando assim, onde a fascínio, eu estava lendo sobre um dia desse, a solidão. Se você endeusa muito o outro, né? Você cai no lugar do objeto, há uma solidão aí, né? Isso é tão importante que você está falando, Lúcia, porque o Lacan vai falar a questão da adoração do objeto, né? Uhum. Porque fascínio tem a ver com adoração, né? Então, Adoração, ele realmente estanca, né? Tem o estancamento. Por isso que ele vai trabalhar muito a questão do semblant, entendeu? Uhum. Mas isso aí eu acho que posso até caminhar ótimo. mais adiante, porque tem a ver com o amor no tempo do bohemiano. Isso que você está falando é muito importante. Sim, Também, sim. se você está no fascínio, na adoração do outro, você fica solidificado, você está aí paralisado. Embaralizado perante o Não outro, tem né? desejo, não tem Não tem desejo. 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 É esse que eu falo, né? Que o brilho excessivo do outro te apaga, né? Apaga. Apaga. Apaga é ótimo. E o Apaga, acho que quem tá na cena. outro é tão endeusado, né? Que você se Se apaga você perante o endeusa outro. demais o outro, você se apaga, Se apaga. e o outro vai ficar se achando, aí Aí, vai tudo tudo por água abaixo. isso aí. O Obrigada, desejo vai querida. por água abaixo. Isso aí, obrigada, hein? Muito Foi obrigada ótimo, pela adorei. colaboração. Amor no tempo do bohemiano. Isso aí, Seguindo muito a bom. luz aqui. Isso aí, tá bom. Tatiana, tem uma pergunta da Tatiana que eu não consegui ler, apagou aqui, não sei lá. Você quer entrar, Tati? Questão do gozo. Eu vi, quando eu fui ler, já tinha acabado. Já tinha... Então, tenta entrar. A Tatiana disse que vai tentar entrar.
Oi, Lígia. Tá me Ei, ouvindo? Tatiana, estou ouvindo, baixinho, mas tá. Então, eu fiquei com a questão assim, você falou do gozo feminino, né? Essa coisa que está bem próxima da loucura, Sim. no sentido de um certo desenquadramento ali, né? Essa coisa do feminino, ver se eu entendi bem, do campo do feminino, também está do lado da sedução e dessa vitalidade. Eu fiquei com essas duas questões, assim, que parece a mesma coisa, só que de ordens diferentes. Um do campo do gozo feminino e o outro de um brilho no sentido de uma sedução. Eu queria que você falasse um pouco mais, que na verdade é uma dúvida, assim, né? Como que esse gozo feminino tá para a loucura, um pouco, né? Mas também está um pouco para esse campo do brilho, dessa sedução. Sim, acho que quando o Lacan fala de gozo, a ausência, né, que tem a ver com o feminino, que é esse gozo, né, onde a falta está aí comparecendo, né? Esse despojamento fálico, né, que eu acho que vejo dessa posição de falta mesmo, né, de que eu não sei como falar mais. Eu acho o seguinte: não tem, se você perde o pé no campo fálico, né, você entra na loucura, né? Todos, né, a gente fala que as mulheres são quase, né, somos meio loucas mesmo, né? Quer dizer, as mulheres frequentam, pelo menos as que têm anatomicamente o sexo feminino, parecem frequentar mais o campo desse despojamento. Hoje em dia, a gente não pode falar, sei lá, não sei muito o que dizer disso, porque as mulheres também estão ficando muito nesse campo fálico, né? Mas eu me perdi, Tatiana, mas é mais ou menos isso, esse gozo, ausência, fala desse... O que é ausência, se não a falta, né? Esse despojamento, subtração de gozo, porque é preciso, no percurso de uma análise, que você subtraia esse gozo, esse excesso, né, que está aí, que a gente chama, que é preciso, a castração, ela entra aí, né, fazendo terraplanagem de gozo, né, para que o sujeito possa minimamente ter uma flexibilidade, porque a princípio ele goza só de uma forma, né? E aí esse gozo pesa, é o gozo do sofrimento, o gozo que te faz repetir sempre da mesma forma. E o gozo ausência, frequentar um pouco mais esse campo do feminino, que eu acho que a psicanálise permite, né, na medida que você vai subtraindo esse gozo, caindo essas amarras fálicas, né, essas crenças, as idealizações, você passa a... Por isso que dizem que, né, que pelo menos lá, né, fala que o homem só ama desfalicizado, né? Porque para você se abrir ao laço, você tem a mínima de falta, porque senão não faz laço. Não sei se eu falei, me perdi um pouco, Tati. O campo do feminino faz a gente ficar perdida mesmo, né? Eu tenho um cartel do feminino aí, tem vários componentes, tem ajuda aí. Eu estou fazendo essa articulação aí com o campo do não todo, né? A passagem pela histeria, que não é, né? Mas é preciso passar por aí para que se estericize, para que, né, para que esse gozo da fixidez se transforme em demanda, e com esse artifício de discurso mesmo, né? E aí, cadê as meninas do feminino, o cartel, que tão brilhante, que eu aproveitei tanto? Eu acho que é por aí mesmo, Lígia. Eu tenho que ligar aqui para conectar, né? Cair a bateria de falicização. O que a gente, ao longo do tempo, pelo menos nisso que a gente vem estudando, você tem razão. Em alguns momentos, me parece que, não todas, mas para algumas mulheres, quando elas estão muito nesse lugar de muita potência, de muito, como botar, se achando, vai ficar difícil, né, brilhar para esse outro. Então, se mostrar furada, se mostrar um pouco mais faltante aí, né, desejosa nesse sentido, a gente vem debatendo isso, parece que a gente vem vendo que
está um pouco em queda, que a gente precisa suscitar mais isso na gente mesmo. É verdade. E às vezes, muitas vezes a gente fica, né, devorando o saber de Lacan, lendo sem parar, sem parar, sem parar, que é uma forma de consumir, né? Dessa forma. E a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, né? Mais alguma pergunta? Eu agradeço. Nossa, tanta gente querida aqui hoje. Agradeço muito. Camila vai ficar quietinha hoje? Eu estou só com saudade hoje, Lígia. Eu até falei com o Carol, eu fiquei olhando assim e falei, ai, que delícia. Muito obrigada pela generosidade de ser. Então, vamos ver se na próxima aula vamos entrar no borromiano para poder a gente avançar com Lacan, o que ele tem para nos ensinar sobre a questão do amor. Né? Beijo. Boa noite para todos. Lígia, obrigada. Muito Obrigada bom. a vocês. Obrigada. Você está Muito linda bom, hoje, Lígia. tá? Esse cabelo, Sim. nossa! Maravilhosa. Como que é a palavra fulgurante? Está Fulgurante, eu fulgurante. já anotei, falei, eu preciso usar essa palavra. Totalmente fulgurante, Lígia. Tá brilhosa. As luzes, eu botei muita luz aqui ao redor. É isso aí. A galmática foi ótima. Vou botar assim. Essa purpurina aí. Novas palavras. Jogando purpurina. Beijo, beijo, beijo. Beijo.